Agora a gente gostaria de chamar a doutora Sheila Martins para falar um pouquinho sobre os novos protocolos brasileiros de anticoagulação em comparação com os outros países. A doutora Sheila é provavelmente, né, uma honra estar aqui com a gente. Ela é neurologista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e também, mais importante, né, é presidente não só da Rede Brasil AVC, mas também da World Stroke Organization. Então, doutora Sheila, por favor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Lembrar que a gente teve um grande marco no cuidado do AVC no Brasil, que foram as publicações das portarias de cuidado agudo do AVC, então implementando a trombose endovenosa no SUS em 2012, habilitando o centro de AVC e, mais importante do que tudo isso, foi aprovando a linha de cuidado do AVC. Então, nós participamos da implementação dessas portarias e essa linha de cuidado, ela coloca que o centro de AVC é o auxílio na região para capacitação do pré-hospitalar, do hospital, do pós-hospitalar e para o apoio ao gestor para organizar toda essa linha de cuidado e prevenção, cuidado agudo e reabilitação. Então, nós temos criado isso, as linhas de cuidado, treinando o SAMU, treinando atenção primária e auxiliando na organização dessa rede, que não adianta a gente pensar que comprar um remédio faz diferença se a gente não souber como implementar e organizar o sistema para que ele seja utilizado. Então, esse grande marco levou o Brasil para o mundo, né? Então, aqui o ministro, na época, o ministro Padilha, no Congresso Mundial de AVC, aqui no Brasil, secretário Écio, que atualmente, de novo, é o secretário da SAIS, que apresentou a linha de cuidado nesse Congresso Mundial, que foi uma grande esperança para outros países do mundo, como um modelo de implementação no país de médio desenvolvimento, e aqui o Ministério da Saúde recebendo o prêmio de melhor campanha populacional mundial pelo AVC. E o ministro assinando a habilitação dos 2 primeiros centros de AVC no nosso país, 2008, numa fase de piloto, onde era implementado centros de AVC com recursos locais e esforços locais, e depois com a linha de cuidado, isso foi 2022, nós já temos mais de 300 centros de AVC no Brasil, entre públicos e privados, mas vocês podem ver que existem vários gargalos. Se a gente olhar isso aqui, 77% dos centros de AVC no Brasil estão na região sul e sudeste, por diversos problemas que a gente pode falar depois, e aqui os centros do Ministério da Saúde têm centros habilitados no país, também mais na região sul e sudeste, depois a gente pode conversar sobre isso. O doutor Norberto Cabral, ele já falou, fez esse estudo super importante, estudo do Ministério da Saúde, financiado pelo CNPq, avaliando todos os AVCs em 5 cidades brasileiras durante um ano. E o que se viu? A mortalidade em Joinville, primeira unidade de AVC com todos os tratamentos implicados, trombólise, trombectomia, treinamento do SAMU, educação da população, associação de pacientes e capacitação da atenção primária, a mortalidade por AVC na cidade, 17%. Cidades sem nenhum centro de AVC, sem nenhuma organização, sem linha de cuidado, 49% de mortalidade em Sobral, 44% em Sertãozinho. A gente não pode aceitar isso num país que tem um sistema de saúde, que tem uma linha de cuidado montada com tantas disparidades, né? Mas a assistência no cuidado agudo melhorou muito com a organização dos centros de AVC, mas ela não foi suficiente para reduzir os 400 que acontecem todo ano. Por quê? Porque para isso a gente tem que atuar em prevenção. E a fibrilação atrial é uma arritmia sustentada mais comum, um dos fatores de risco que aumenta em quase 5 vezes a chance de AVC, aumenta com a idade, os AVCs são mais graves, frequentemente fatais, e a pior evolução. E por quê? Porque causa oclusão de grande vaso com AVCs enormes, que se não tratados vão evoluir para a morte em 50%, 60% das vezes. Quem eu preciso rastrear para fibrilação atrial? A recomendação é todos os pacientes acima de 65 anos e pacientes com fatores de risco. E quem que eu preciso coagular em prevenção primária? Aqueles pacientes que tenham
mais de 65 anos já é suficiente para anticoagular, ou que tenham um desses fatores de risco, exceto sexo feminino, tem indicação. Se vocês olharem aqui, quem já teve AVC ou AIT tem indicação plena de anticoagular em todos os casos, então são os pacientes que a gente verifica, e anticoagular reduz em 68% o risco de AVC. E por que a gente tem tanto caso de AVC por cardioembolia, por fibrilação atrial? São 20 a 25% dos casos no nosso país. Sabendo ainda que anticoagular, quanto mais eu aumento a taxa de anticoagulação, em cinza eu vou diminuindo o número de casos de AVC isquêmico, sem aumentar a chance de AVC hemorrágico, que é sempre a maior preocupação. Problema da varfarina, dificuldade de manter numa faixa terapêutica, fazer exame de sangue, compete com comida, com medicamento, é difícil mesmo de controlar, e a gente sabe que nos ensaios clínicos, 60% do tempo os pacientes ficam dentro dessa faixa terapêutica. No mundo real, 44%, no Brasil, menos ainda. Os novos anticoagulantes surgiram para facilitar isso, então, além de uma facilidade maior de dose única diária, sem necessitar exame de sangue de rotina para ajuste de dose, diminui, em geral, o risco de AVC embolia sistêmica, diminui o risco de sangramentos maiores, e comparando anticoagular versus não anticoagular, anticoagular diminui a mortalidade por fibrilação atrial, e antagonistas da vitamina K versus os novos anticoagulantes, diminui a mortalidade usando os novos anticoagulantes. Então, ele não só é mais fácil de usar, mas ele é melhor também. E a indicação no mundo é a primeira escolha, os antagonistas diretos, né? Exceto casos de exceção com contraindicação. No Brasil, 1,5 milhão de pessoas com fibrilação atrial. Esse estudo publicado semana passada, Dr. Renato Lopes, mais de 4 mil pacientes com fibrilação atrial nas clínicas de anticoagulação do nosso país, 30% dos hospitais eram públicos. O que se viu no início do estudo, apesar de ter indicação, 22% não estavam anticoagulados, eles foram seguidos por 1 ano, 63% usavam os antagonistas da vitamina K, 37% do AC. Por quê? Porque eles realmente, a gente só tem no SUS antagonista da vitamina K. Tempo dentro da faixa terapêutica nas clínicas de anticoagulação, só 50%. Durante o segmento, pelo acompanhamento, aumentou em 87% a taxa de anticoagulação e melhorou o controle para 59%. Na análise multivariada, usar anticoagulante diminui o risco de morrer, né? Muito importante. E no mundo, Inglaterra e NHS incorporou esse ano os novos anticoagulantes com uma expectativa e com indicador de qualidade ao número de pacientes com fibrilação que utilizam os novos anticoagulantes, exceto vitamina K para aqueles com contraindicação, e eles esperam diminuir 20 mil casos de AVC por ano e salvar 5 mil vidas com esse programa. No Canadá, os DOACs já incorporados, mas para aqueles pacientes que têm por 2 meses usaram um anticoagulante e não conseguiram ajustar a dose do INR, ou que tem contraindicação à varfarina, ou que tem dificuldade de fazer ajuste do INR, ou contraindicação, ou que não tem indicação de contraindicação do DOAC. 2 sistemas de saúde pública que incorporaram, sabendo que esse tratamento é custo-efetivo ao longo da vida, diminuindo o risco de AVCs graves. E o protocolo de anticoagulação no Brasil? A gente usa varfarina, a gente não tem disponível no SUS os DOACs, não tem um protocolo específico. Dentro da linha de cuidado, aqui a atualização da linha de cuidado para o pós-hospitalar, o pós-alta, que eu apoiei também. No AVC crônico, tem apenas citado para pacientes com fibrilação atrial, pós-AVC, utilizar, então, anticoagulante, sem dizer que tipo, né? Mas nós sabemos que nós só temos os antagonistas da vitamina K. Aqui também do Dr. Norberto Cabral, investigação de causa de AVC no país para tratamento específico para evitar um evento. Nós temos 30% dos AVCs são recorrentes. Então, o paciente que chega com AVC, 30% deles já teve um primeiro AVC. A grande maioria no nosso país, exceto Joinville, tem uma etiologia indeterminada, e a maior parte é porque não foi investigado adequadamente. E vocês querem saber por que isso é relevante? Porque esses indeterminados por não investigação são os que mais morrem, porque eles não têm uma prevenção adequada, desenhada para a causa. E aqui, pasmem, 2 dos pais não tinha eletrocardiograma para investigar, não tinha eco de carótidas, então coisas baratas, de baixo custo, que a gente podia auxiliar e melhorar isso, né?
Na atenção primária, a gente usa varfarina também, mas a maioria não investiga esses pacientes, não anticoagula e às vezes tira. Dentro do protocolo HARTS, que a Gisele falou, que nós implementamos em todas as unidades em Porto Alegre, nós colocamos o CARDIA para pacientes acima de 65 anos, detectar fibrilação atrial, iniciar a anticoagulação, por enquanto com varfarina, enquanto ainda não temos DOACs. Para concluir, lutamos há 15 anos para implementar os melhores tratamentos para todos os pacientes baseados em evidência e custo-efetivos no SUS. Implementamos pesquisa no SUS, como a Gisele mostrou, para avaliar o que ainda não existe de evidência. Solicitamos incorporação quando o resultado do estudo é positivo, mas sabemos que o recurso público é finito para cobrir 218 milhões de habitantes e não aceitamos implementação de tratamentos fúteis, comprar remédio sem ter um programa, uma linha de cuidado para implementar, sem capacitação adequada para otimizar o uso de recursos, garantindo bons resultados para os pacientes e para o sistema de saúde. É isso, muito obrigada.